Boa tarde, pessoal. Hoje na aula de manutenção vou falar sobre memória RAM. Memória RAM é onde fica salvo os arquivos cachê, que é os arquivos que o processador vai usar para processar um programa naquele instante. Então ele deixa na memória RAM para usar naquele instante. Vou falar o termo mais normal, mais comum, para tentar explicar qual a importância da memória RAM. Podemos fazer uma analogia da memória RAM com uma mesa. Se você ver, você vai precisar estudar. Você vai ter que pegar seus materiais que estão no armário e já deixar na mesa porque você sabe que vai usar. Então a mesa é igual a memória RAM e os materiais igual aos arquivos. Quando o processador vê que ele vai precisar de alguma coisa, ele já tira do HD, que é o armário, já deixa na memória RAM para quando ele precisar, ele já está ali próximo, bem perto, que é mais rápido o serviço, que é mais... Então se você está fazendo uma prova, precisa da informação que está no seu livro. Se o livro estiver na mesa, vai mais rápido. Se estiver no armário, demora mais para você buscar. A velocidade é mais ou menos comparado do mesmo jeito. Quanto livro eu consigo trazer até a mesa? Então, quantos arquivos consegue passar ao mesmo tempo? Quantos bits? Uma coisa importante falar também é que o espaço da memória RAM é medido em bits, em bytes e bits. São gigabytes, as memórias atuais são medidas em gigabytes, megabytes e kbytes. Então, agora eu vou falar o termo técnico, está no slide, vamos descer. O que é um dispositivo de memória? Um dispositivo de memória que guarda dados ou informações temporárias ou não, ou seja, a memória RAM, ela guarda uma memória temporária, ou seja, a memória está lá enquanto precisa, depois sai. Permanente é igual um HD ou um CD, um pendrive, que independente se está usando ou não, vai estar lá até que você apague. Memória, ela é uma palavra genérica, são usadas para componentes que conseguem armazenar programas ou dados, tá? Então esse é o termo memória, o que significa. No computador tem dois tipos de memória, que é a memória ROM, que é a memória que não é volátil, ou seja, ela guarda as informações independente, enquanto você não apagar as informações vão estar lá, e tem a memória RAM, que são com as informações voláteis, que só está lá até você precisar. Tá. Características técnicas. Como eu já disse, a memória, a capacidade dela é medida em bytes, ou seja, o volume de armazenamento global é em bytes. Então, o gigabyte, terabyte, megabyte, então é medida em bytes. Tá. Memórias, quais tipos e para que serve? Apresentando a memória RAM, componente que você já conhece, que sabe, serve para toda via. Ela não chegou agora, ela é da década de 60, já existiu, da década de 50 já existia uma ideia de arquivo de armazenamento de memória aleatório, ou seja, memória RAM, que foi evoluindo. Olha lá, como diz aqui, essa parte é a memória RAM DRAM, na década de 50 foi existida a primeira ideia para criar a memória RAM. Em 1966 foi o ano marcado para a criação da DRAM, memória de acesso aleatório dinâmico. É aleatório entre aspas, então dinâmico. Aleatório sim, fica os arquivos que você usa, aleatório. Não é todos os arquivos do programa vai ficar lá, só os arquivos que você usa, você precisa. Por isso que eles falam aleatório, mas o computador seleciona qual ele precisa e qual ele quer. Esse tipo de memória dura até hoje, é memória de acesso aleatório dinâmico, só que agora virou DDRAM, o nome dela, não é mais, então chama DDR, não é mais esse nome DRAM. A história teve grandes reviravoltas. Em 1970 a Intel lançou a DRAM dela, mas o projeto não foi para frente porque deu problemas de direitos autorais, ou seja, não era a ideia dela, não foi a invenção dela, da Intel, mas ela começou a produzir mesmo assim, então teve vários problemas, processos, essas coisas assim, de direitos autorais. Aí no mesmo ano ela lançou outra memória, a DRAM 1103, ou seja, foi uma outra versão da DRAM que ela inventou, fez para não ter que pagar direitos autorais e ter processos, que já foi disponibilizada para o comércio geral, geral entre aspas, por quê?
porque só grandes empresas tinham capacidade de comprar uma memória dessa. Então foi geral para grandes empresas. Então, a partir da metade da década de 70, a memória DRAM foi definida como padrão mundial, dominando mais de 70% do mercado. Ou seja, 70% do mercado já usava memória RAM e DRAM. Então, ela foi definida como padrão mundial de memórias RAMs, memória volátil. Então, foi definida como memória DRAM padrão. A DRAM já havia evoluído consideravelmente a conceitos básicos que são usados nas memórias atuais, ou seja, já tinha conceitos de buscar arquivos mais rápidos, mais fáceis, que são usados até hoje. Antigamente, os computadores usavam os chips DIP. É um tipo de memória que ela já vem embutida, se vocês virem aqui, ó. Ele é um chip, são vários chipzinhos que armazenam memória volátil por um tempo, que já fica na placa-mãe, ou seja, não tinha aquele sistema de ter um cartãozinho que encaixa na placa-mãe, no slot. Um problema provável é que esse chip não era tão grande, não tinha grandes capacidades, e outros, se estragasse também, tinha que trocar a placa-mãe, então não era fácil, não era barato. Ele servia, esses tipos de chip, o DIP e o SIM, ele servia para auxiliar o processador armazenando pequenos dados enquanto ele fazia os cálculos. Ele foi popularizado nos computadores pessoais, ou seja, os computadores de pessoas usavam bastante ele. Aí as fábricas adotaram o padrão SIM, que são parecidos com o padrão atual, só que as memórias tinha apenas um lado delas, tinha módulos, ou seja, esses módulozinhos, esses chipzinhos, só tinha de um lado. Parece as de hoje, só que as de hoje tem dois. Se vocês forem ver, uma de hoje ela tem dois lados. Tem padrões DIP, SIP, não tão importantes. Só mudar a quantidade de pinos e a transmissão de bits, ó. FPM e EDO. A tecnologia FPM, Fast Page Mode, ou modo rápido de página, foi utilizado para desenvolver algumas memórias do padrão SIM, modos com a tecnologia de armazenamento incrível de 256 KB. Gente, isso aqui para hoje, para nós, hoje em dia, isso aqui é nada, quase nada. Isso é tamanho de nem um chip de celular tem isso. Então, isso aqui pra gente não é quase nada, mas na época era a evolução, era o top de linha, era o melhor que tinha, 256 KB. Então, o melhor que eles conseguiriam ter, e isso era uma evolução muito grande para a época. Passou de uma coisa bem pequena para uma bem maior. Então, o que ela tinha diferente da SIM, a EDO? FPM. O que ela tinha diferente da SIM? É que ela conseguia escrever e ler múltiplos dados sucessivamente. Ou seja, enquanto ela tá lendo, ela já conseguia escrever outro dado enquanto ela lia outro. Então esse é o que ela tinha de diferente. Ela tinha várias linhas, múltiplos dados em uma linha sucessivamente. Múltiplos dados sucessivamente. Ela conseguia ler enquanto estava escrevendo a informação. Ela conseguia captar a informação e guardar ela enquanto ela estava mandando a outra para o processador. É isso. A tecnologia EDO apareceu em 95, trazendo aumento de desempenho de 5% comparado à utilizada FPM. A tecnologia EDO, que é Extend Data Out, era quase idêntica à FPM, exceto a possibilidade de iniciar um novo ciclo de dados antes que os dados de saída anterior fossem enviados para os componentes. Ou seja, antes que os dados chegassem aos componentes, ele já estava captando outros dados e mandando outros dados. Ou seja, ele já mandava informação e já pegava outro. Antigamente, as memórias tinham que pegar a informação, transformar ela e mandar para o componente até chegar lá para depois começar o outro ciclo. Agora não, ela já podia mandar e a hora que estivesse mandando, ela já começava outro ciclo e já começava a refazer tudo de novo.
DIN e SDRAM. Quando as fábricas notaram que o padrão SIM já não era mais suficiente para comportar a quantidade de dados requisitados pelos processadores, essa parte aqui, deixa eu explicar. O processador ele pediu bastante dados e ele evoluiu bastante rápido, mais rápido que as memórias RAM, por isso que as memórias RAM antigas pararam de ser capazes. Então eles tiveram, as empresas que produziam a memória RAM tiveram que produzir outros tipos de memória RAM para que pudesse trabalhar em conjunto com os processadores. Aí eles usaram disso para migrar para outro padrão, que é o padrão DIN. A diferença básica é que os módulos DIN havia chips de memória instalados dos dois lados, ou seja, aquela EDO, eu falei, a antiga, ela só tinha de um lado os chips. Ela só tinha de um lado, a memória EDO, a memória SIM só tinha de um lado. Então nessa aqui, na memória DIN, eles já colocaram dos dois lados que dobrava a velocidade num único chip. No único componente eles já dobravam a velocidade com vários chips, um do lado, outro do outro. Vocês podem ver aqui na imagem, do outro lado vai ter iguais esses. DSIM, tá? DSIM, SDRAM. Tá, vou pular para mais importante já. A RIM e a PC100. Pouco depois das memórias DIN apareceram as memórias RIM, muito semelhante às RIMs. Pouco depois do padrão DIN apareceu o padrão RIM, muito semelhante às memórias RIMs, diferenciavam pela ordenação em formato dos pinos, ou seja, eles tiveram os pinos diferentes. Houve um certo incentivo da parte da Intel para utilizar o padrão RIM. Ou seja, a Intel queria produzir um novo padrão, vender mais, melhor, então eles teve uma evolução, foram no mercado, apresentaram, buscaram correr atrás de grandes empresas para mostrar, falar, olha aqui como esse é diferente, como esse é melhor, como esse aqui é mais rápido. Então vocês podem ver aqui, ó, o padrão de pino mudaram, a cor dos pinos mudaram, o jeito do chip, ó. Você vê aqui os barramentos são bem altos, os chips são bem largos, aqui eles já afinaram bastante, já diminuíram o tamanho, as memórias ficaram menos largas e mais altas. Esse aqui é o padrão PC133, tá? Mas, mesmo assim, esse padrão não teve grandes chances, então ele foi abandonado em 2001, ou seja, não deu lucro. É basicamente isso. Não teve grande chance, não deu lucro para a empresa. Aí eles abandonam. As memórias ainda apareceram no Nintendo 64 e no PlayStation 2. Ou seja, mesmo depois de abandonadas, elas apareceram no Nintendo 64 e no PlayStation 2, que são marcas de videogames bastante famosas. São um dos principais videogames por incentivar o início dos jogos no país, no Brasil, principalmente. Acho que quase todo mundo teve um PlayStation 2 ou um Nintendo 64. Foi isso aqui. São um dos mais famosos que existe, e que comportavam o que elas tinham grande capacidade para determinadas atividades. O padrão não conseguiu acompanhar o padrão DIN, ou seja, mesmo a RIM tendo um grande investimento da Intel, tendo grandes empresas, tendo um grande marketing correndo atrás, ela não conseguiu acompanhar o outro padrão DIN da concorrente. RIM e PC100. O padrão PC100, que era uma memória SDR/SDRAM, surgiu na mesma época que as memórias RIM estavam em alta, ou seja, quando as memórias RIM estavam em alta, surgiu o padrão PC100. Esse padrão foi criado pela GDEC, que é uma empresa, posteriormente definiu como seria a DDR. Então, as DDR hoje, a memória mais padrão, mais comum de se encontrar hoje são as DDR. Hoje em dia a DDR4 e a DDR3 são as principais memórias encontradas em vários computadores pessoais, computadores empresariais, computadores para servidor são DDR. Então foi aqui que iniciou essa geração. Foi a empresa GDEC criando o padrão PC100. Ela falou que agora definiu o nome como DDR. A partir do PC100 elas começou a dar mais atenção ao requisito da frequência, ou seja,
a velocidade que ela conseguia mandar dados. Eles preferiam mais a velocidade do que a capacidade de armazenamento, a memória. Então, o sufixo PC, depois que ela virou DDR, o sufixo PC como serviu para medir a largura de banda, ou seja, para indicar se ela tinha 3.200 megabytes por segundo, se ela transmitia isso de informação, o nome dela seria PC 3200. Então o PC foi para indicar essa velocidade. Vamos falar. Falar agora sobre os DDR, que a PC100 virou a DDR1, a DDR1, DDR2 e DDR3. Depois de mais de 30 anos de história, muitos padrões de tecnologia, finalmente chegamos aos tipos de memórias que temos atuais nos computadores. Ou seja, o que eu falei, aquele modelo PC100 criado pela GDEC, que eles mudaram o nome para DDR, hoje é o padrão mais usado e atual. Os computadores, a maioria tem isso, só supercomputadores que não existe isso. Supercomputadores só grandes empresas têm, tá? Tipo NASA, governo, essas coisas assim. Só elas que usam memórias de outros padrões. No começo eram as memórias DDR que operavam na frequência de 200 MHz por segundo, sei lá. Apesar desse clock ser efetivo nos chips, o valor usado pelo barramento do sistema é apenas metade, ou seja, 100 MHz. Então o que era? Os chips tinham capacidade de passar 200 MHz, mas os barramentos não conseguiam. Os barramentos não tinham capacidade de passar isso. Do padrão DDR para o padrão DDR2 foi um pulo fácil, bastou adicionar alguns circuitos para que a taxa de dados dobrasse novamente. Ou seja, eles adicionaram alguns circuitos, mais entradas, mais barramentos e dobrou a velocidade. Alcançando o clock de... esse clock aqui, vocês devem estar se perguntando o que é clock? O que é clock? É o ciclo. É a velocidade que ela consegue receber uma informação e entregar ela de volta. Ou seja, ler e escrever uma informação. Entendeu? Essa é a velocidade dos clocks. Aqui é a memória do DDR1, ó, os padrões de pinos, a entrada. Tá. Vamos pular para a parte importante. Tá. Mesmo com todas essas evoluções, a memória RAM não conseguiu alcançar os processadores. Então o que eles tiveram a ideia de fazer? Vamos fazer um dual channel, triple channel ou quad channel, ou seja, 2 canais. Era 2 memórias RAMs trabalhando em conjunto que se tornavam uma. Vocês podem ver, são 2 memórias RAMs em 2 barramentos diferentes que se uniam e no final se tornavam uma só. Os gigabytes aqui, os gigabytes, a capacidade de armazenamento variava. Tinha maiores? Tinha menores? Tinha, mas aí dependendo do seu uso, do preço, então elas variavam, as empresas variavam o tamanho, variavam velocidade, sim, mas eu tô falando das mais padrões. Tinha melhores, tinha marcas melhores, mais evoluídas, que já tinha 8 GB, já tinha 4 GB há muito tempo atrás, mas elas foram evoluindo para ter uma melhora. Uma memória própria para jogos, que a maioria das pessoas que eu percebi que faz manutenção é focado em computadores de jogos, de coisas. Uma ideia própria para memória RAM para jogos. O indicado é de 8 GB para cima, para não ter problema, para o jogo poder ter espaço de guardar bastante arquivos. Mas o mínimo é 4 GB, assim, que eu indico para jogos, o mínimo é 4 GB. Nos jogos grandes não vai rodar, vai travar e vai ter problemas. Então, eu indico DDR3 para cima, a velocidade dela é boa. Normalmente elas vêm com dissipador de calor. Para jogos é bastante importante, porque jogos esquenta bastante o computador, usa bastante eletricidade, usa bastante memória RAM, porque ele vai trocando informações a todo momento. Ele usa informações a todo momento, ele troca dados, então é bastante importante ter um dissipador de calor, e um espaço entre elas é bom também, porque passa o ar, entra e esfria
Então vocês têm que ver isso, tá? Dual channel, triple channel, esse eu já falei. Dual channel, triple channel é quando eles, para dobrar a velocidade, eles unem duas memórias RAM. Triple channel é igual, só que são 3 memórias RAM trabalhando em conjunto, como se fosse uma só, que dobra a velocidade, dobra o tamanho, dobra a capacidade. E quad channel são 4 e vai indo daí em diante, tá? Evolução da memória RAM. Tá. A memória RAM tá chegando hoje, em 2020 a 2019, ela tá chegando já a DDR5, que vai ser bastante melhor que a DDR4. Ainda não foi testado muito ainda, por isso que eles não lançaram ainda, mas eles já estão com ela pronta e já estão pensando em lançar ela. Uma pergunta que se passa, que vocês devem se perguntar: memória RAM estragou? Tem conserto? Tem. Vale a pena? Não. Por que eu falo que não vale a pena? Porque a memória RAM, não sei se vocês viram, ela é composta por vários chips. Um chip e outro. Quando ela estraga, provavelmente foi um chip daquele que estragou. Para você achar o chip, você vai ter que trocar o chip e testar. Trocar o chip e testar. Então você vai gastar bastante tempo, bastante dinheiro trocando chip, bastante tempo com solda, com um técnico. Dá para trocar? Dá. Compensa? Não. O preço até vai sair o mesmo que uma nova. Então, o que eu indico: memória RAM estragou, faz um buraco, transforma ela em chaveiro. É isso. Então, é isso, basicamente isso. O que pode acontecer também é dela ficar lenta. Se tiver suja, aquelas partes douradas que eu já mostrei, se tiver suja, passa uma borracha branca de escola, o mais indicado. Vem com um pincelzinho, limpo o restinho que sobrar. Faz isso no slot também. Esse é o principal conserto de uma memória RAM. Você pode se fazer, é uma prevenção. Não é um conserto, é uma prevenção. É o que eu indico a fazer, uma prevenção, do que mandar arrumar. Aqui é os tipos de evolução das memórias RAM, a quantidade de velocidade, ó. Ela foi diminuindo a energia. Em 2002 lançou a DDR1, 2004 a DDR2, 2007 a DDR3, 2014 a DDR4, 2020 vai vir a DDR5, ou já está chegando já, ou 2021, por conta da pandemia, eles provavelmente vão adiar. Mas vocês veem a grande diferença de tamanho. A DDR1 tinha 128 megabytes, então, em 2002. Em 2014, a padrão dela era 4 GB cada pente de memória, tá? E você pode ver que ela triplicou, quadruplicou o tamanho e também diminuiu a velocidade em volts. 2,5 volts a DDR1 e 1,2 volts. Ah, mas isso, energia, isso é tão pouco, não faz diferença? Faz bastante diferença para um computador. Por quê? Ele usa energia. Então, dentro desses fiozinhos, dentro da memória RAM, vai passando energia, vai esquentando, vai gastar mais os componentes, ou seja, vai estragar mais rápido. Então, isso faz bastante diferença. E essa é basicamente a evolução delas. Tá. Então, aqui a evolução você pode acompanhar em tempo real, a evolução, ó, DDR1, DDR2, as gerações. Por isso, o mais importante é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.